Olá pessoal, nesse vídeo de hoje você vai aprender o básico sobre programação CNC. E aí, geralmente quando a gente fala da palavra programação, outra palavra associada já vem na nossa mente que é código, ou seja, um conjunto de letras e números em que essas letras e números elas vão ser utilizadas por uma máquina para essa máquina realizar alguma ação. E é dessa forma mesmo que a coisa funciona. Só que tem um ponto importante. Todos esses códigos eles são regidos por regras que ditam como esses códigos devem ser organizados, e aí é que entra o sistema ISO na jogada. Quando a gente fala de sistema ISO, a gente sempre lembra de uma padronização. E a ideia é essa mesmo, que esses códigos eles sejam padronizados para que vários fabricantes, né, de vários países diferentes, de várias empresas diferentes, sigam essas regras e aí eu consiga abrir um leque de máquinas e de operações e formas de fabricar diferentes. Isso é bom por quê? Porque essa padronização faz com que a coisa funcione em vários países diferentes. E aí o sistema ISO definiu que os fabricantes eles têm que utilizar essa linguagem de programação definida por essas regras internacionais através de um código G. O código G nada mais é do que uma linguagem, um tipo de linguagem. Por exemplo, nós falamos português, enquanto que os americanos falam inglês, né? Franceses falam francês. Ou seja, existe um conjunto de regras específicas para cada linguagem, e é isso que esse sistema ISO definiu. Por que isso é bom? Apesar dessas regras restringirem, digamos assim, as possibilidades dos fabricantes. Essa padronização da linguagem ela é importante por quê? Porque se eu não tivesse um direcionamento dessas regras, de como a programação ela deve ser feita, cada fabricante faria, né, suas regras de programação, e isso limitaria muito, por exemplo, um operador que só sabe programar em uma linguagem, ele só utilizaria as máquinas daquele fabricante. Quando eu tenho regras mais direcionadas, um mesmo operador ele consegue facilmente trabalhar em linguagens diferentes. Isso é bom para a indústria, por quê? Porque imagine que eu tenho um operador que sabe utilizar uma linguagem de programação, ou seja, ele utiliza aquela linguagem de programação da máquina daquele fabricante, mas por algum motivo, por questões econômicas, por exemplo, a empresa precisa trocar de fabricante, precisa comprar outras máquinas CNC diferentes. Então, esse operador, se ele não soubesse, digamos assim, o básico, né, aquelas regras básicas de programação, ele teria que estudar tudo de novo sobre a nova programação do novo fabricante. Então, quando eu tenho esse direcionamento, né, essa digamos assim, proximidade entre as linguagens, fica muito mais fácil de o operador trabalhar em diferentes máquinas, e isso é positivo sim para a indústria. E aí, o que é que acontece? Eu tenho lá aquela linguagem, a forma que eu preciso programar para fabricar uma peça em específica, e eu preciso de um comando para executar, para entender essa programação, essa lista de códigos. E aí existem vários comandos diferentes, né, que a gente também chama de sistemas de controle. Existe, por exemplo, bem conhecido, né, Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Mackie, o Heidenhaus, entre outros sistemas de controle, né, ou comandos diferentes. E cada fabricante ele direciona as suas máquinas para um comando diferente. Por exemplo, existem fabricantes também diversos. Aqui eu citei alguns como Home, Ergomat, a Haas Automation, né, da Fórmula 1. E aí cada fabricante desse ele utiliza um comando diferente, tá? Vamos entender isso tudo através dessa figurinha. Dois fabricantes diferentes que são bastante conhecidos, né, entre nós, por exemplo, a Microsoft e a Apple. Vamos supor que eu tenho um fabricante, Microsoft, e o comando que ele utiliza. Qual é o sistema operacional que a Microsoft utiliza em seus computadores, por exemplo? É o Windows. Já o fabricante Apple, né, outra empresa diferente, ele utiliza um comando, né, o sistema operacional lá da Apple é o Mac. Esses dois sistemas eles são diferentes, mas eu consigo, como um usuário, né, que compra um computador Windows ou compra um computador Mac, eu sei mais ou menos como é que ele funciona, porque eu entendo o básico, digamos assim, de informática. Então, esse básico de informática é como se fosse lá o sistema ISO, né, definindo aquelas regras. Então, eu tenho dois comandos diferentes, mas quando eu chego aqui, ó, no sistema ISO, que é justamente aquela parte de padronização, todos os sistemas eles conversam juntos, né? Eu consigo mexer
num computador Windows, eu consigo mexer num computador da Apple, né, com sistema operacional Mac. Então essa é a ideia, né? Apesar deles serem diferentes, mas as regras, elas são parecidas para que o usuário não seja só consiga utilizar um computador Windows ou só consiga utilizar um computador Mac. Então isso também a gente pode extrapolar, né, essa ideia para as máquinas CNC. E aí o que é que acontece? O programador CNC, ele tem que entender como é que funciona esse sistema ISO, ele tem que entender como é que funciona uma linguagem de programação específica, um comando em específico, e aí ele conversa, digamos assim, né, com esse sistema, e aí ele consegue produzir um código para a fabricação de uma peça. Então, por exemplo, mais na frente eu vou falar, mas a gente vai utilizar o comando FANUC. Então, o comando FANUC ele tem um conjunto de regras que é diferente de outro comando, por exemplo, o Siemens. Mas aí, eu como operador, eu tenho a possibilidade de, obviamente, com máquinas diferentes, tanto utilizar FANUC quanto utilizar Siemens. Existe muita coisa parecida entre esses dois sistemas. E aí, a ideia da programação, quando a gente fala de programação, nada mais é do que é o homem, né, o operador conversando com a máquina através de códigos para que essa máquina execute alguma tarefa. Programação nada mais é do que isso. É a gente, né, programando, escrevendo um código para que a máquina ela fabrique peças para nós. Essa é a ideia principal da programação CNC. Como eu tinha comentado, nas aulas a gente vai utilizar o comando FANUC. Então a gente vai entender as regras para esse tipo de sistema de controle, para esse tipo de comando, para a fabricação das peças. E um fabricante muito atuante aqui no Brasil é a empresa Home. E aí a Home, ela utiliza comandos diferentes. Existem máquinas da Home, por exemplo, que utiliza o controle FANUC, outras utilizam o comando Siemens. E aí não tem problema, é só o operador saber como é que essa linguagem funciona. Bom, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês sobre como é que funciona a programação CNC. Obviamente foi uma aula bem curta e bem simples mesmo, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque agora a gente vai pegar o desenho de uma peça e vai escrever a programação dela do início ao fim utilizando um comando FANUC. Então, clique no link aqui ao lado para a gente fazer o primeiro exercício de programação CNC.